Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 36. Corações renovados. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhe a profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, anotou apreensivo: nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia-lhe assistência magnética quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas por não haver reaparecido como reconhecia de seu dever. A ocorrência desnorteara-o, caíra de cama impressionado com o acontecimento que lhe não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, represavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se descerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que, há tanto tempo, se distanciara de nossos olhos. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante desafogo. E, enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, reportou-se à tortura moral que o assaltara, assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa, que surgiu natural, Amaro tornou a palavra acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E, com dolorida resignação, acrescentou: não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos, sofri a perda do caçula, de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões à praia.
Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, reergui-me à religião para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu Antonino otimista. Sem o apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação, que não conseguem interromper? Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário com discreta satisfação. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo na leitura de Santo Agostinho, observo que a abençoada renovação se fez em mim. E, fitando a interlocutora com mais atenção, aduziu. A senhora é também católica? Antonina sorriu delicada e informou. Não, senhor Amaro. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Ah, sim, Jesus é nosso porto, acentuou o anfitrião liberal. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, comentou Antonina entusiástica. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros e a sua generosidade nos permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma e, porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com o nosso olhar, vimo-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que se nos mostraram à porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante, todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida, enfraquecida de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias de seu círculo particular, ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho que a morte lhes arrebatara ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara, revelara-se mais alegre, mais viva e adquirira a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se ali de novo, entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura.
Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação, qual se fora um poço de orgulho e arrogância e, por muitas vezes, surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele, necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico tornou à sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro, aplicado desde ontem, não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para a Silva, como a dizer-lhe de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: Doutor, se minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me. Quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam velozes em busca do material necessário. Transcorrida 1 hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera-lhe aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E, as suas próprias forças, insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que, por tanto tempo, lhe haviam flagelado a vida íntima. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário desse modo, comodamente instalado em larga poltrona, junto dos amigos. Despediu-se o facultativo mais animado.
Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a encantada, simpatizara-se com Antonina como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão, com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Capítulo 37. Reajuste. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. O nosso instrutor recomendou a Odila que preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira veluía buscando energias novas. E, quando nossa mãe se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de alegria e saúde para os nossos irmãos encarnados. Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher, que seguia conosco, parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer mais uma vez que o paraíso da alma em verdade reside onde se lhe situa o amor. Reparei que, para a devoção afetuosa de Zulmira, não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada ressaltaria inútil.
Creio que, se ao invés da refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário, onde o pequenino repousava, sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que sustentou a paternal asseverando: Zulmira, não perturbes o pequenino se o amas. É meu filho, bradou semidesvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço e, por isso, fomos teus companheiros na presente viagem, para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te, pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do pequenino irmão de Evelina. O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e, atribulada, exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para meu filho Júlio a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou-a compadecidamente e ajuntou: Tem paciência, a aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. E, beijando-a nos olhos, aduziu: Enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as amarguras de minha prova, acentuou Zulmira em tom amargo, penso em teu anjinho. Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita: Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente: O corpo de carne é uma veste
que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes por nosso intermédio. E, sorrindo, como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta. No imo da alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava surpreendida, começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido tentava penetrar os segredos do tempo, arrastando-a ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade eterna que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após seus esponsais e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival, mas a benfeitora, que sem dúvida lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora filha a ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, respondia-lhe às manifestações afetivas, afegando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarencio amigo. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Afastamo-nos, assim, para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão, que se lhe afigurou então delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe ressaltara a alma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem, contente, trouxe Antonina e Lisbela ao quarto,
A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-a satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde e como, não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina encantada. Sim, disse Antonina, concordando, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo um novo ânimo para a luta. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa, de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina confortada. A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior, que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque, ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. Capítulo 38. Casamento feliz. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sob nossa observação animou pouco a pouco. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico, e Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina, tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurava-se. O otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Passeios domingueiros começavam a surgir, e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a afeição. Perdera a taciturnidade em que se mergulha a maioria dos solteirões. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos Haroldo e Henrique dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis. Várias vezes, Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça viúva e digna cada vez crescia mais na admiração deles e, dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer
pela educação inicial dos meninos quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Certa manhã, de claro domingo, achávamos-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zulmira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinaram um almoço ao ar livre em parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: "Graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado, mais alegre, acessível, bem disposto." Dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele, asseverei concordando. O amor é assim, acentuou nosso instrutor imperturbável, uma força que transforma o destino. Talvez, porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou: "Pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, e sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra. Na condição de Lola e Bahuri, foi a causa do envenenamento que lhe exterminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará por filho do coração quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior." O apontamento nos comovia. Admirado, Hilário obtemperou: "Silva, desse modo..." Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase completando: "Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivaram o espinhadeiro da aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos que se reeduquem. Da lei, ninguém foge." Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe conselheiral: "Escuta, Amário, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja mulher digna do teu ideal de homem do bem?" O interpelado coroou, encabulando-se, e, porque nada respondeu, o amigo prosseguiu: "Desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar, que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando com tua aliança preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida de todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, reparo-lhe os filhinhos unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que se consome?" O enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe assomara do íntimo, replicou humilde: "Compreendo. Tenho examinado essa possibilidade.
No entanto, não sou mais criança. Por isso mesmo, revidou o amigo encorajado. A hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice! Ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanha ilusória. E, sorrindo, acentuou. O amor dos namorados com 90 graus à sombra. Por vezes, é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia de ventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Mário ouvia as reflexões do companheiro, entre enlevado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina, pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos 3 pequeninos com um imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporava-se-lhe à existência. Se fosse compelido à separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Enquanto Amaro se confiava às considerações do minuto rápido, Silva ia memorando. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas da vida tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, ao caráter cristalino que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam naquele instante em sua imaginação de modo diferente. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e concordou. Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida.
Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram, felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda, flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes, antes do enlace que todos nós aguardávamos contentes. Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia que, no dia marcado, se realizou com o ato civil na mais acentuada simplicidade. Muitos companheiros do nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. A casa de Zulmira é enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inolvidável. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salina estreita e lotada, o velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça, que os anos haviam encanecido. E seus engendalhos lábios, no abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliassem a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nubentes para as despedidas. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava enamorado. O ministro sorriu e explicou-nos: este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro
para a execução das tarefas que a esperam no mundo, cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições, o instrutor acrescentou: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Retiramo-nos satisfeitos. E, porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. Capítulo 39. Ponderações. Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da bênção. Ambas, alegres, revelaram-se elevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardava-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se viam aquinhoadas. O reconhecimento transbordava-lhes do coração à maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente: filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e o céu se fez, de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho, e o tempo de semear ressurge alviçareiro. A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando, com silêncio, que nela se encarnava, para nós, a sabedoria. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Abre aspas. Agora
que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Abre aspas. Não olvidemos, a vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito, cada dia, na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente, através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos perdemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Fecha aspas. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: Filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe os exercícios mnemônicos. Nossa amiga prosseguiu, indicando Zulmira com o olhar. Está consciente de que a maternidade a espera de novo em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou. Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: Lembre-se, lembre-se. Bafejada pelo poder da irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez pálida e exclamou, controlando a própria emoção: Sim, sou eu a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família, ao abandono, José Esteves, Ogimário. Sim, percebo. O cinto de minhas segundas núpcias. Denotando aflição no olhar, acrescentou: E Leonardo? Onde está Leonardo, infeliz?
Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, é sim numa reunião fraternal. Fitando-a significativamente, ajuntou. Basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu. Abre aspas. Brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso júri na concha do coração. E você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Abre aspas. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate, em maior aprimoramento de nós mesmos. Amemos, aperfeiçoando-nos. Abre aspas. Indiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que constitui a humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e em compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício, especialmente no tocante aos filhos. Não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória, no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços precisos da existência, requisitando-nos equilíbrio, discernimento em todas as decisões. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Fecha aspas. Na pausa que surgiu espontânea, Zulmira indagou com simplicidade. Abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? Vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês, dois núcleos de força, suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda,
na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício de nosso próprio reajuste. Porque Zulmira e Antonina ensaiassem perguntas novas, Clara acentuou: não temam, a prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino e, à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Sorridente rematou: não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas, consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre. Capítulo 40. Em prece. Um ano depois do casamento de Antonina, dirigimos-nos todos juntos à residência do ferroviário, na qual tantas vezes nos reuníramos entre a prece e a expectação. A vida marchara como sempre. Júlio e Leonardo haviam renascido em paz. Quase que ao mesmo tempo, trazendo ao mundo elevados programas de serviço. Recém-chegados à terra, sorriam ingenuamente para nós, conchegados ao colo materno. Amário e Zulmira, Silva e Antonina, concisos das obrigações que haviam assumido, prosseguiam juntos, entrelaçados na mesma compreensão fraternal. O singelo domicílio mostrava-se magnificamente florido, superlotado de amigos sorridentes. Lucas e Evelina celebravam os esponsais. Nos dois planos, entre encarnados e desencarnados, tudo era esperança e alegria, paz e amor. Os noivos fitavam-se venturosos e Odila, na função de sacerdotisa do lar, ia e vinha, pondo e dispondo na direção do acontecimento. Entardecia quando o juiz, com a felicidade de todos, lido o contrato de matrimônio, pronunciou o clássico, abre aspas, declaro-vos casados em nome da lei. Fecha aspas. Oscularam-se os nubentes com inexcedível afeto e vimos espantados que Odila, em muda oração, se transfigurava, coroando-se de luz. Desvelou os olhos que se nos afiguraram mais lúcidos e contemplou a filha emperfecidamente. Obedecendo, porém, a secreto impulso, ao invés de caminhar em direção de Evelina, dirigiu-se para Zulmira, enlaçando-a em lágrimas. Havia naquele gesto tanto carinho natural e tanto reconhecimento espontâneo que intensa emotividade nos tomou de assalto. Transfundiam-se ali dois corações maternos na mesma vibração de paz, aurida na vitória interior pelo dever bem cumprido. Envolta na faixa de ternura em que se via mergulhada, a segunda esposa de Amaro começou a chorar,
possuída de inexprimível contentamento, como se inarticulada melodia do céu lhe invadisse por inteiro o coração. Ali mesmo, homem tocado de fé viva, o dono da casa rogou a Antonina pronunciasse o agradecimento a Deus. A esposa de Silva não vacilou. Cerrando as pálpebras, parecia procurar-nos em espírito qual antena vibrátil atraindo a onda sonora. Clarencio abeirou-se dela e, tocando-lhe a fronte com a destra, entrou em meditação. Suavemente impulsionada pelo ministro, nossa amiga orou com sentida inflexão de voz. Abre aspas. Amado Jesus, abençoa a nossa hora festiva que te oferecemos em sinal de carinho e gratidão. Ajuda os nossos companheiros que hoje se consorciam, convertendo-lhes a esperança em doce realidade. Ensina-nos, Senhor, a receber no lar a cartilha de luz que nos deste no mundo, generosa escola de nossos corações para a vida imortal. Faz-nos compreender no campo em que lutamos a rica sementeira de renovação e fraternidade em que a todos nos cabe aprender e servir. Que possamos, enfim, ser mais irmãos uns dos outros no cultivo da paz, pelo esforço no bem. Tu que consagraste a aventura doméstica nas bodas de Caná, transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis de trabalho e alegria. Reflete o teu amor na simplicidade de nossa existência, como o sol se retrata no fio d'água humilde. Guia-nos, Mestre, para o teu coração, que anelamos eterno e soberano sobre os nossos destinos, e que a tua bondade comande a nossa vida, é o nosso voto ardente, agora e para sempre. Assim seja. Fecha aspas. Calara-se Antonina. Doce exaltação emotiva pairava em todos os semblantes. Odila, sensibilizada, reunia Amaro e Zulmira nos braços, quais se lhe fossem filhos do coração. Fitei a esposa de Silva, de quem o ministro se afastara, e lembrei a noite em que lhe visitei o domicílio pela primeira vez. Nunca me esqueci da excursão em que fomos designados para acompanhá-la em visitação ao filhinho, quando ignorávamos totalmente a importância de sua participação no drama que iríamos viver. Dirigi-me ao instrutor e indaguei se ele, Clarencio, conhecia a posição de nossa amiga ao tempo de nosso primeiro contato. Sim, respondeu o gentil, mas não lhes dei a conhecer antecipadamente a significação dela no romance vivo que estamos acompanhando, porque todos nós, meu amigo, precisamos reconhecer que o trabalho é a nossa lição. Movamos a mente no serviço que nos compete e adquiriremos a chave de todos os enigmas. O apontamento era dos mais expressivos, mas não pude delongar a conversação, de vez que irmã Clara, agora abraçada a Odila, convidava-nos ao regresso. Entre adeuses cariciosos, Lucas e Evelina haviam tomado o alto que os conduziria a experiências novas na capital bandeirante. A festa alcançara o fim. Ao lado do nosso orientador, perguntei reverente: nossa história terminará assim, com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado? Clarencio tampou o sorriso de sua velha sabedoria e falou: não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise, que nos ofereceu motivo a tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui, a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um.
É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. O ministro não logrou prosseguir. Nossa caravana, constituída por dezenas de companheiros, iniciara a volta. A viagem, diante do firmamento que acendia flamejantes lumes, não podia ser mais bela. Chegados, porém, ao lar da bênção, notamos que Odila chorava copiosamente. Aquela alma varonil de mulher vencera a batalha consigo mesma. No entanto, não parecia satisfeita com o próprio triunfo. Clara conseguira-lhe brilhante posição de trabalho nas esferas mais altas. Contudo, nossa heroína revelava-se em penosa consternação. Penetrando o santuário de Blandina, onde tantas vezes nos reuníramos para examinar os problemas que nos afligiam de perto, o ministro abraçou-a e recomendou o paternal. Odila, enquanto celebramos tua vitória, dize que céu procuras? Ela caminhou para a irmã Clara e osculou-lhe a destra, um gesto mudo de reconhecimento e, depois, voltando-se para o nosso instrutor, respondeu com humildade: Devotado benfeitor, meu lar terrestre é o meu paraíso, mas não ignoras que o domicílio do mundo não te pertence mais? Sim, concordou a interlocutora respeitosa, sei disso. Entretanto, desejo servir a ele, sem que ele seja meu. Amo meu esposo por inesquecível companheiro da vida eterna, abençoado a admirável mulher a quem ele agora pertence, e passei a querer por filha de minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem presentemente sentir o calor de meu coração. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me proponho oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. A emoção embargou-lhe a voz. De nosso lado, tínhamos os olhos marejados de pranto. Visivelmente comovido, Clarencio levantou-lhe a fronte submissa, afagou-lhe os cabelos e, colocando-lhe uma flor de luz sobre o peito, exclamou: Onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Mereces o paraíso que procuras. Retorna, Odila, ao teu lar quando quiseres. Sê para o teu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia. O amor puro outorga-te esse direito. Volta e ama. E, quando te entregues do vale humano, teu coração será como faixa de sol, trazendo ao Cristo os corações que pastorearás no campo imenso da vida. Odila ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos veneráveis. Nesse instante, funda saudade assomou-lhe a alma opressa. Experimentei a estranha sensação do pai que busca inutilmente os filhos arrebatados ao seu carinho. Ave distante da paisagem que a vira nascer, vi-me atormentado pelo anseio de recuperar, de imediato, o meu ninho. Lágrimas quentes derramavam-se do meu coração pela concha dos olhos e, temendo perturbar a harmonia reinante, demandei o jardim próximo e, sozinho, fitei o firmamento, pintalgado de estrelas. O vento que soprava célere parecia dizer-me: confia. O perfume das flores de passagem por mim apelava em silêncio: não te detenhas. E as constelações faiscantes, pendendo da altura, davam-me a impressão de acenos da luz eterna, concitando-me sem palavras. Abre aspas. Luta e aperfeiçoa-te. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Fecha aspas. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celestial,
permiti que meu espírito pacificado sorria de novo ao toque inefável de sublime esperança. Fim.